Abacuque, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Se eu colocar a sua mão aí, coloca a Bíblia aí em cima da cadeira. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus assim. A Bíblia diz no Salmo de número 134: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Paulo diz que essas mãos têm que ser levantadas sem ira e sem contenda. Agora, com as mãos levantadas, eu quero que você dê a melhor salva de palmas para Deus. Isso. Aproveite que você está aplaudindo, diga assim: glória a Deus. Diga: louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração, e assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra produza o resultado para qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Antes de você se assentar, vira aí para o irmão que está do seu lado e diga assim: se você deu glória, eu dou um aleluia. Diga assim: se você der 2 glórias, eu dou 2 aleluias. Diga: se você der 3 glórias, eu dou 3 aleluias. Olha para o pastor um pouquinho. Vamos ver se esse negócio funciona. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, toda vez que você ouvir alguém falar glória a Deus, você tem que dar aleluia. Toda vez que você ouvir alguém dizer aleluia, você tem que dar glória a Deus. Tá ligado? Amém? Então pode se assentar aplaudindo o Senhor. Aleluia. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro pequeno. Ele tem apenas 3 capítulos. No primeiro capítulo nós temos uma fé provada. Por que uma fé provada? Porque o profeta, ele se assemelha a você, a mim, em alguns momentos. Como? É aquele momento que a gente fica: por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? A gente fica sem entender. Aí o profeta diz: Deus, até quando? Até quando eu vou clamar a ti, tu não vai me ouvir? Até quando? Eu vou continuar te buscando, pedindo socorro, e tu não nos salvará. E ele vai fazendo essas indagações, porque ele começa a ver o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, e ele vê uma injustiça imperando. Então ele entra nessas indagações. Então ali a fé do profeta estava sendo provada. A fé dele estava sendo provada. No capítulo de número 2, aí muda. Aí a fé dele começa a ser uma fé sendo trabalhada. Para ficar mais fácil, é uma fé ensinada. Por quê? Aí, quando ele faz essas indagações, aí no capítulo de número 2, ele diz assim: por-me-ei na torre de vigília, e esperarei o que me dirás, o Senhor meu Deus. Aí então Deus responde a ele, e Deus começa a dizer a ele que ele tinha, ao receber essa revelação, aí o profeta tem que montar o primeiro outdoor da história.
Ele tinha que escrever numa tábua e num lugar alto, para que até quem passasse correndo pudesse ler o que estava na visão. Então ali agora, o profeta está tendo a sua fé ensinada. Capítulo de número 1, fé provada. Capítulo de número 2, fé ensinada. Agora no capítulo de número 3, aí é uma fé triunfante. Porque no capítulo de número 3, quando ele tem esse momento de ouvir a palavra, e ele faz agora essa declaração em forma de canto, e ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz correr ou andar como as corças, e me faz andar em altas regiões. Ele traduz dizendo assim: me faz andar nas maiores alturas. Levanta a sua mão que eu quero liberar a primeira palavra profética para a sua vida nessa noite. Talvez você estava vivendo aquele momento de fé provada, depois você começou a aprender. Hoje você vai sair daqui com uma fé triunfante, assim como Abacuque termina o seu capítulo terminando dizendo: estou em triunfo, o meu Deus vai me fazer andar em lugares altos. Assim também na noite de hoje você vai ganhar asas do Espírito e vai voar no nome de Jesus. Quem já recebe a palavra Santo de Israel? Fé provada, fé ensinada e fé triunfante. Aí o capítulo 3, que é o qual nós vamos trabalhar aqui hoje, eu quero responder algumas perguntas que a gente deve fazer quando a gente lê esse capítulo de número 3 e os 2 versículos. Eu vou falar especificamente sobre avivamento, e eu pedi a Deus que me desse graça para que todos nós aqui pudéssemos entender o verdadeiro sentido dessa palavra, e que todos nós pudéssemos hoje sair daqui de fatos avivados. Então, esse é o desejo do meu coração, e foi assim que eu pedi para Deus: Deus, ao terminar essa reunião lá na igreja onde eu tenho um amigo, o apóstolo Brandão, eu quero, ao terminar essa reunião, essa igreja que já é uma igreja que está vivendo um avivamento, que possam sair ainda transportando no avivamento. Então presta atenção, nós vamos responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que a gente precisa fazer no texto e tentar responder é a seguinte: porque o profeta está fazendo uma oração e ele está falando de avivamento, ele está fazendo um pedido, e ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então a primeira pergunta que a gente deve fazer no texto é a seguinte: o que é avivamento? Quantos aqui querem viver um grande avivamento? Se a gente for pegar a palavra e vamos tentar esmiuçar a palavra, o significado da palavra avivamento é tornar a viver, é ser reavivado. Então é alguém que de alguma maneira estava se sentindo seco e de repente recebe uma tempestade de água. E derramarei água sobre o sedento, torrente de água sobre a terra seca. Então, se a gente for traduzir a palavra, a gente vai saber que avivamento é mais ou menos isso. É a palavra tornar a viver. Então é alguém que recebe vida. Essa é a tradução da palavra. Agora, o que é de fato avivamento? Alguém aqui quer arriscar falar para o pastor e, é claro, para toda a igreja? Na sua opinião, o que você acha que é avivamento? Quem quer arriscar? Vamos lá. Pelo menos 3, vamos lá. Oi. Um novo tempo. Avivamento para ele é um novo tempo. Quem mais? Vamos lá. Segunda pessoa. Um novo tempo. Eu não estou falando a tradução da palavra.
o que é, eu estou dizendo o que é de fato um avivamento. Alegria, novo tempo, alegria. Quem mais? O último, ou a última? Avivamento é ser avivado ou avivada pelo Espírito Santo. Ok. Agora presta atenção, irmão. A gente pode até dar a definição da palavra apóstolo. A palavra a gente consegue, e eu só dei uma definição aqui, mas a gente poderia caminhar e tem várias nuances acerca da palavra. Mas o que é avivamento? Não dá para a gente definir. Por mais que o pastor tentasse fazer uma exegese aqui, por mais que eu fosse um grande teólogo, coisa que eu não sou, mas digamos que eu fosse, eu não ia conseguir definir para vocês o que é avivamento. Pergunta, por que, pastor? Não, dá para melhorar. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Porque avivamento não está ligado ao homem. Avivamento não é coisa da terra. Avivamento não é coisa que a gente fabrica na terra. Por exemplo, diz assim, olha, fulano hoje vai pregar e vai avivar a igreja. Não existe. A gente usa até a expressão grandes avivalistas. Talvez é uma forma romântica da gente falar, mas na verdade não existe. Sabe por quê? Presta atenção na oração do profeta. O profeta não diz: aviva, ó sacerdote, a obra do Senhor. Ele não diz: aviva, ó conferencista, a obra do Senhor. Ele não diz. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Traduzindo, quem é que aviva a igreja? Não é o pastor Fernando, não é o apóstolo Brandão, não. Quem aviva a igreja é o dono da igreja, é o Todo-Poderoso. Só Ele pode avivar a sua igreja, e eu tenho certeza que Ele vai trazer avivamento aqui hoje. Quem concorda comigo, então aplauda. Agora, sabe por que eu disse que não dá para definir o que é avivamento? Porque avivamento é, eu vou responder a primeira pergunta: o que é avivamento? Por exemplo, o irmão disse que avivamento é um novo tempo. Um novo tempo é evidência de um avivamento, é consequência de um avivamento. Agora, não é avivamento quando eu sou avivado, ou quando o povo é avivado. O avivamento produz um novo tempo, é evidência do avivamento. Agora, o que é avivamento? Avivamento é uma fabricação divina. Avivamento é algo que é fabricado no céu. E por isso eu disse que não dá para me definir. Sabe por quê? Como é Deus quem fabrica o avivamento, e eu não vou conseguir nunca, jamais entender a mente de Deus, porque os meus caminhos não são como os caminhos dele, os meus pensamentos não são como os pensamentos dele. Vocês estão entendendo, irmão? Então, de repente, eu penso assim: Deus vai trazer avivamento de um jeito, Deus traz de outro jeito. Deus vai trazer o avivamento assim, e Deus faz de outra maneira, porque Ele é Deus. Então, como é que eu vou definir, se eu não sei quais são os caminhos que Deus vai usar para avivar a sua obra? Mas uma coisa eu tenho certeza: isso nasce no céu, mas evidencia na terra. E hoje vai ter avivamento aqui na Igreja Batista. Só os que recebem a palavra do Senhor mais uma vez, virá avivamento. Tem gente que pensa: Deus vai trazer avivamento, aí você já imagina assim, vai ter pulo. Deus vai trazer avivamento, vai ter grito de expressão de alegria. Deus vai trazer avivamento, vai ter muitas línguas estranhas. Aí tem gente que pensa: avivamento vai acontecer assim. A gente não sabe. De repente, o Deus que é o dono do avivamento, e que só Ele sabe como avivar, Deus que tem os seus caminhos, de repente, Deus não traz avivamento com línguas estranhas. Deus não traz avivamento com pulo. Deus não traz avivamento com dança. Mas de repente, enquanto o pastor está pregando, Deus começa a avivar alguns crentes aqui. E sem nenhuma expressão de pulo, de dança, de grito.
coração avivado sai assim, ó. É a unção do aviãozinho. Tem outros que viram peão, lembra do peão? Quando a gente é criança, a molecada não brinca mais, né? Você pegava o peão enrolado e fazia assim, ó. Aí o peão ficava assim. Tem gente que pega essa unção do jeito. E aí, de repente, quando o Jeová aviva, fica assim, ó. Não é verdade? Mas de repente, Deus, na sua soberania, de repente Deus traz um avivamento sobre a igreja. Os crentes não pulam, os crentes não dançam, mas de repente você olha e os crentes estão chorando. As lágrimas começam a descer. É um avivamento, é quebrantamento. Então as pessoas acham que avivamento é só essa expressão grandiosa de muito barulho. Pode acontecer? Pode. O avivamento pode até trazer barulho? Pode. Mas alguém pode ficar quietinho e Deus está acendendo uma chama dentro dele, dentro dela. E de repente as lágrimas começam a descer. De repente começa a vir arrependimento no meio da igreja. Aí não tem nenhuma expressão assim. Mas sabe o que é avivamento, apóstolo, às vezes? Ou o que é uma evidência de um avivamento? Não teve nenhum barulho, mas enquanto o culto está acontecendo, o irmão se levanta e chega na irmã ou no irmão e diz assim: estou sentindo algo diferente, eu magoei você, me perdoe, eu quero te pedir perdão, eu te magoei. Sabe o que Deus pode fazer no avivamento? Você, marido que saiu brigando com a sua esposa de casa, é sério, porque tem alguns maridos que acontece assim: está dando horário, ele se arruma sozinho, a mulher tem 35 filhos para arrumar, aí ele está pronto, aí ele sai da fora e fica assim: anda lá, mulher, te briga, irmão, vem cá. Se vem de a pé, ele vem: anda infeliz, eu vou chegar atrasado. E aí quando ele chega na igreja, ele arruma o terno, a gravata, então fica bonitinho, como se nada tivesse acontecendo. Voou panela lá em casa, pau de macarrão. Aí ele chega na igreja como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é avivamento? Aí Deus começa a tratar, o cara começa a chorar, olha para a mulher e diz assim: pisei na bola. Você me perdoa. Mas acontece com as mulheres também, irmão. Porque o marido diz assim: amor, você passou a camisa, passa você. Quem manda você ser desorganizado? Aí começa a briga. Aí pode acontecer avivamento assim. A mulher olhar para o marido e falar assim: me perdoa. E sabe o que vai acontecer? Ó, o avivamento começa aqui, um pede perdão para o outro, termina em casa depois. Não precisa explicar, né? Vai ter avivamento na tua cama hoje, no nome de Jesus. Quem recebe aí? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Isso é avivamento. Ou você pensa que vir para o culto, da glória a Deus, aleluia, depois chegar em casa, você dormir na cama, a sua esposa no sofá, você acha que isso vale a pena? Então o avivamento Deus pode fazer essas coisas. Então aprenda isso aqui. Ó, avivamento é uma fabricação divina. É algo que começa no céu, do céu para a terra. Não é algo que começa na terra para os céus. Então quem vai trazer avivamento é o pastor? Não. É o Deus da igreja. Ele vai trazer avivamento aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é essa: ora, se é Deus quem aviva, o avivamento é uma fabricação celestial, divina. Agora, para quem é o avivamento? E o texto responde. A primeira pergunta, Abacuque responde: o que é avivamento? Avivamento é uma fabricação divina. Para quem é o avivamento? O texto também responde: aviva, ó Senhor, a tua. Quem acredita que faz parte da obra de Deus aqui na terra? Então presta atenção: para quem é o avivamento? O avivamento é para você, o avivamento é para mim, o avivamento é para nós. O Abacuque não está dizendo: Senhor, aviva os caldeus,
aviva os assírios, aviva os filisteus. Não. O profeta está fazendo uma oração, ele está sendo específico. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Logo, o que eu aprendo? Eu sou servo de Deus. O que você aprende? Você é mulher, você é servo de Deus. Então o avivamento é para você. A obra aqui é a igreja em todos os tempos. Agora o Senhor Jesus disse o seguinte, em João, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que estejam convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não conhece. Agora ele diz, agora a igreja, agora vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então presta atenção, o avivamento não é para o mundo, o avivamento é para a igreja, o avivamento é para você, e através de você, você pode alcançar o mundo. Então levanta a sua mão assim, olha, você pode ter essa convicção. Todos que estão aqui na Igreja Batista Renovada estão credenciados para ser avivados. Quantos querem avivamento? Aplauda o dono do avivamento para você. Então você pode ser avivado aqui hoje. Agora, vamos tentar responder a terceira pergunta. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Agora, antes de eu fazer a terceira pergunta e responder o texto, deixa eu fazer uma observação. Ele não diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no início. Ele não diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no fim. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. E no meio dos anos a notifica. Você já parou para pensar como o nosso Deus gosta desse negócio do meio? Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei. Eu estarei. Vamos lá, eu começo e vocês terminam. É fácil. É só terminar com o meio, ok? Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Jesus, quando foi crucificado, tinha um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua esquerda. E Jesus estava? Jesus estava? Quando lançaram os 3 homens na fornalha, quando olharam muito especificamente o rei, e ele viu que tinha sido lançado 3 homens na fornalha, mas havia um quarto, e o quarto estava aonde? Ele estava no meio. Agora presta atenção: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que o salmista está dizendo? Ora, se cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você fica onde? E quando você está no meio, a Bíblia diz: você não será atingido. Então levanta a mão, deixa eu liberar mais uma palavra profética. É no meio da angústia, é no meio da tribulação, é no meio da dificuldade, é no meio do desânimo, é no meio, Deus vai avivar no meio. Deus está entrando no meio da tua família. Deus está entrando no meio desse casamento. Deus está entrando no meio dessa situação caótica financeira. Deus está entrando no meio. Ele é o Deus que gosta do meio. Deus trabalha no meio. É o Deus que habita no meio do seu povo. Agora vamos lá para a terceira pergunta. Para que avivamento? Se eu tenho que saber o que é avivamento, se eu preciso saber para quem é o avivamento, agora qual é o objetivo? Para quê? Qual
ó, o meu povo foi avivado. Ou então, você sair daqui e falar, olha, eu fui na igreja ontem e fui avivado. Será que Deus quer nos avivar simplesmente para a gente participar de um culto avivado, um culto alegre? Não. Tem um objetivo, irmão. Agora, qual é o objetivo? Por que Deus traz o avivamento no meio do seu povo? Qual é o objetivo de Deus em fazer isso? Por exemplo, tem gente, meu irmão, você quer ser avivado? Quer. Por quê? Eu quero falar línguas estranhas. Eu quero falar variedades de línguas. Porque tem gente que acha que quem fala em línguas estranhas é mais poderoso do que o outro. Então, eu quero ser avivado para falar em línguas. Outros dizem assim, eu quero ser avivado porque eu quero colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Pastor, é errado querer falar em línguas estranhas? É errado querer falar para alguém e esse alguém ser curado? Não é errado. Agora, irmão, Deus não está interessado simplesmente em ouvir ou lhe dar um dom, seja o dom de língua, seja o dom de curas, seja o dom de profecia, seja o dom do discernimento do Espírito, seja o dom da palavra. Tudo isso pode ser útil, pode ser usado sim, e a gente deve buscar, claro que sim. Agora, irmão, o objetivo de Deus é outro. Todas essas coisas aqui podem fazer parte, nós podemos usar como ferramenta, mas olha o que o Abacuque está dizendo: e no meio dos anos a notifica. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Avivamento tem que produzir em mim e em você na igreja desejo de anunciar o Evangelho. No meio dos anos a notifica, ou seja, o avivamento é para te dar ousadia, para você falar de Jesus. O avivamento é para você sair para os becos, para os valados, com coragem de dizer: Jesus te ama, quer mudar a tua vida. Avivamento é para você ter coragem de ir lá na Aparecida do Norte e numa possibilidade de alguém amarrar uma pedra no seu tornozelo e te jogar nas águas, como diz o apóstolo. Isso é avivamento. Avivamento. Quem aqui tem desejo de começar uma célula e ainda não começou? Levanta a sua mão assim. Só você. Eu já sei que essa igreja é muito doutrinada, é um povo frutífero, mas de repente pode ter alguém aqui que tem desejo de começar uma célula e ainda não começou. Levanta a mão. Quem está com desejo, mas ainda não começou? Tem pelo menos 2, 4, 5, 6 no fundo, pelo menos 6 pessoas que queriam começar uma célula, tem desejo. Eu não sei o motivo, mas por algum motivo ainda não começou a célula. Levanta a mão vocês que têm esse desejo, levanta a mão. Eu profetizo na sua vida hoje avivamento. E o avivamento que vai inundar o teu ser, vai te capacitar. E a partir de hoje você vai abrir a sua célula, e a sua célula será frutífera. No nome de Jesus você vai notificar aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida daqueles que você conhece. Se você recebe, só os que receberam a palavra profética podem aplaudir o Senhor. O resto está aplaudindo para fortalecer a sua fé. Está vendo? Está te incentivando. Esses aplausos é para te incentivar. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem já abriu a célula, mas a célula ainda não fluiu, está devagar, frutos? Levanta a sua mão agora. Olha aí. Então presta atenção. Avivamento tem a ver com Pentecoste. Pentecoste é colheita. Vai haver uma colheita extraordinária na sua célula a partir de hoje. Vai vir avivamento na sua célula. Quem recebe, pode aplaudir também ao Senhor.
Vai vir avivamento. Avivamento é isso. No meio dos anos a notifica. Agora, irmão, se porventura você conhece alguém que pulou, saltou, que fez de tudo o que as pessoas pensam que é avivamento, e no dia seguinte o avivamento não produziu nenhum desejo de falar de Jesus, nenhum desejo de abrir uma célula, nenhum desejo de levar uma palavra ao pecador, pode ser qualquer coisa que aconteceu com essa pessoa, menos avivamento. Porque avivamento tem que mexer com a gente. Avivamento só para cantar, irmão, não é avivamento. Avivamento só para estar no altar, para querer aparecer, não é avivamento. Jesus disse assim, 1:8 de Atos dos Apóstolos: e recebereis poder. E aí? Fiquem de boa em casa. Recebereis poder. O dunamis, o avivamento. E aí? Vocês ficam só em Jerusalém, só dentro da igreja. É isso que Jesus disse, irmão. E recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. O que é isso? O testemunho é aquele que vai notificar, é aquele que vai falar. Agora, olha o dinamismo. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem quer receber avivamento para falar de Jesus, diga: eu quero avivamento na minha vida. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Alguém um dia chegou em mim e disse: pastor, como eu tenho certeza que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Como eu tenho certeza que alguém passou por um grande avivamento? Eu disse: olha, eu não tenho um termômetro espiritual, não tenho como saber dentro da pessoa o que está acontecendo. Agora eu vou te dar uma orientação. Qual é a orientação, pastor? Eu disse uma frase para ele: e o que vem depois? Ele falou: não entendi. Se você quer saber se uma pessoa de fato foi avivada ou não, é só você ficar observando o que vem depois. Porque depois de um avivamento tem que ser testemunha de Jesus. Depois de um avivamento tem que falar de Jesus, tem que pregar o Evangelho. Depois de um avivamento tem que ser dado frutos, e através do fruto você vai conhecer a árvore. Então o avivamento é para isso. Então a gente explica a terceira pergunta. A primeira, avivamento, uma fabricação divina. A segunda, avivamento é para a igreja, e é para toda a igreja. Lembram quando no capítulo de 1:2, quando acontece a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então todos que estavam ali reunidos foram contemplados, foram agraciados por esse avivamento. Então, toda a igreja que aqui está pode participar desse grande avivamento. Avivamento tem um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo do avivamento é nós falarmos de Jesus, é tornar conhecido a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aquilo que Deus tem feito, a gente vai dar testemunho. Agora, irmão, agora eu preciso mostrar para vocês, já que eu respondi e fiz aqui 3 perguntas, respondi as mesmas. Agora, se o avivamento é tão importante para a igreja, porque o avivamento é o que vai nos capacitar a fazer essas coisas, como pode acontecer um avivamento na igreja? Quais são as marcas de um avivamento? Primeira marca. Toda vez que houve um avivamento em toda a história da igreja,
O avivamento veio com algumas marcas. Como não dá para mim falar de todas, eu quero falar de duas, que para mim são as mais importantes. É condição sine qua non para que aconteça um grande avivamento na igreja. A primeira marca de um avivamento em uma igreja: não tem avivamento se não tiver essa marca. Pergunta: qual, pastor? Acho que vocês já estavam melhores do que isso. Acho que tem gente aí que já está com vontade que o pastor diga amém. Mas só aqueles que querem que eu continue ainda mais um pouco chico. Eu vou perguntar de novo. 1, 2 e 3. Opa, dá para mim cumprir o horário que o pastor me designou. Ele disse até 10 para 10, no máximo. Então eu chego lá, tem 20 minutos. Sem essa marca não tem avivamento. Avivamento é marcado pela oração. Sem oração, sem avivamento. Pastor, e essa pergunta, o senhor consegue responder no texto? Eu consigo. Olha aí como começa o capítulo de número 3. A oração do profeta Abacuque. Todas as perguntas nós vamos responder no texto. O texto me responde o que é avivamento. O texto me responde para quem é o avivamento. O texto me responde se eu sei para quem é, qual é o objetivo do avivamento. E o texto me responde quais são as marcas do avivamento. Avivamento começa com a oração. Se você conhece um pouquinho de história da igreja, vai estudar um pouquinho sobre John Wesley. Estuda um pouquinho sobre Charles Finney, um cabra que orava pelo menos 3 horas por dia. Pelo menos 3 horas. Aí um dia, apóstolo Brandão, um repórter queria investigar para saber o segredo do ministério do filho. A história diz, irmão, que ele entrou numa mata e ele ficou 13 horas orando. Você já parou para pensar o que é 13 horas orando? Qual foi a última vez que você ficou 13 minutos orando? E você sabe que a oração, ela tem fases. A oração, ela tem pelo menos 3 fases. Pelo menos 3. Existe uma oração que a gente começa a orar só na carne. É a primeira fase. Toda vez que você começa a orar, irmão, não adianta você falar, eu estou orando no Espírito. Não está. Você começa a sua oração que você está na carne. Aí você começa a orar. Vou notar, na hora que você começa a orar, você não sabe o que você está falando. Está na carne ainda. Mas aí você ora 5, 10, 15 minutos, você sai da fase da carne. Aí você entra na fase da alma. Por quê? Você já aprofundou um pouquinho mais em oração. Aí você vai orando, aí na alma você está mexendo com as suas emoções, aí vem lembranças. Aí você lembra daquelas pessoas que pediram para você interceder. Aí você sai da segunda fase, que é a fase da alma. Aí você entra na terceira fase. É a fase do Espírito. E essa é a fase que você de fato tem plena comunhão com Deus. Então, note, irmão, se você não tiver um tempo de oração, você não vai entrar nessa comunhão com Deus. Por isso, todos os homens que foram marcados com uma vida de avivamento, homens que eram avivados na história, esses homens tinham como característica um tempo precioso e um tempo gasto com profundidade na presença de Deus. Alguns 3, outros 4, outros 5, outros 13 horas, como o caso do filho. E isso tem a ver com a nossa vida. Porque o templo, átrio, santo lugar, lugar santíssimo. Qual era o lugar onde a glória de Deus se manifestava? No lugar santíssimo. Agora presta atenção. O nosso corpo é como o templo. Nós somos corpo, alma e espírito. Ó, átrio é o corpo. Lugar santo, a nossa alma. E o lugar santíssimo? O nosso espírito. Porque é no espírito do homem que Deus se manifesta. Então, quanto mais a gente ora, mais profundidade a gente tem com Deus. Então, hoje você vai sair da esfera da carne, vai sair da esfera
1906. William Seymour, um negão abençoado. Você deve conhecer a história. O avivamento da rua Azusa, 312, o número onde tinha o barracão, aonde William Seymour, um dos homens que participou de um dos grandes avivamentos da história da igreja. E esse homem, segundo a história, havia momentos porque o culto começava às 10 da manhã e até às 2 da manhã. Esse homem escondia a sua face atrás do púlpito, que não era um púlpito, era um caixote. E ele ficava o tempo todo orando. O tempo todo orando. Mas no avivamento, irmão, pessoas eram transformadas, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas. Os Estados Unidos viveu um grande avivamento na história. Eu quero dizer que através da oração, Deus vai trazer um grande avivamento para a sua vida. Quantos querem avivamento? Então você precisa ter uma vida de oração. Olha Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso de número 14. O avivamento ainda não tinha chegado. O avivamento chegou no capítulo de número 2 de Atos. Mas no capítulo de número 1 e 14, a Bíblia diz que essa igreja, ela perseverava unânimes em oração. É uma igreja que estava de joelhos. Todo avivamento, querido, é marcado pela oração. Quando o avivamento aconteceu naquele coxo que estava na porta do templo, a Bíblia diz que Pedro e o João estavam indo ao templo. Que hora que é, irmão? Era a hora da oração. É na hora da oração que vem o avivamento sobre a igreja. Eu sinto que Deus vai trazer avivamento aqui hoje. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Eu costumo dizer na nossa igreja: oração não é tudo, mas tudo começa pela oração. Grita ao teu irmão, diga: oração não é tudo, mas tudo começa pela oração. É a última pergunta, a gente vai lá. Vou responder a última pergunta. A gente já sabe qual é a primeira marca de um avivamento. Segunda marca de um avivamento: palavra. Dá para responder no texto, pastor? Dá. Como começa o versículo de número 2? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Sabe qual é a segunda marca de um grande avivamento? A primeira é oração. A segunda marca de um avivamento é a palavra. Olha, irmão, eu gosto de louvor. Sou pastor que minha família tem levitas, todos participam praticamente do louvor. O Pablo é mais pregador, mas canta. A Noemi, vocês já viram cantar. O Washington canta muito bem. O Wesley participa do ministério de louvor da igreja. Só o Ramon que está surgindo agora. Eu gosto do louvor, irmão. Para mim, um louvor, por exemplo, é quase que a metade de uma pregação. Eu gosto. Eu gosto de movimentos, eu gosto de participar. Agora, irmão, uma igreja que não tem palavra não é uma igreja que tem avivamento. Eu sei que tem gente que não gosta muito quando a gente prega. Não é o caso da igreja aqui de vocês, porque eu sei que o pastor, o apóstolo, é um apóstolo do avivamento e tem doutrinado essa igreja. Agora presta atenção: se você não for apaixonado pela palavra, você não vai viver um grande avivamento. Vai ser fogo e fogo de palha. Se eu mostrar rapidamente pelo menos 6 coisas que a palavra de Deus é como. Primeira, palavra de Deus, Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29. Porque a minha palavra é como fogo. Primeira coisa, palavra de Deus é como fogo. Presta atenção. Por quê? Porque o fogo purifica. Logo, quando você ouve a palavra está te purificando, te limpando. Mas o profeta não termina, ele diz: é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. Ou seja, quando
adormecido, Deus vem falando com você através da palavra, e o teu coração começa a ficar quebrantado, e daqui a pouco o coração que era como pedra está derretido como cera. Quantos já estão sentindo isso nessa noite? Já estão sentindo quebrantamento? A gente tem muito ajuntamento, tem pouco quebrantamento, porque tem pouca palavra. Agora, quando tem palavra, tem quebrantamento. É o martelo de Deus esmiuçando a penha. A palavra de Deus é como uma semente. Lucas 8:11, o Senhor explicando acerca da semente, da semeadura. Ele diz: a palavra é como uma semente. Esta é uma semente que produz 30, 60 e até 100 por um. Enquanto o pastor está ministrando, é uma semente que está entrando no teu coração, e daqui a pouco essa semente vai virar uma árvore, vai frutificar para a glória de Deus. Isso é avivamento. Terceira, quarta, palavra de Deus. Palavra de Deus é como medicina. O Salmo de número 107, versículo de número 20, o salmista diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Sabe o que é isso? E quando você está ouvindo essa palavra aqui hoje, Deus está curando você. O médico dos médicos, através da palavra, está produzindo cura. Quinto, palavra de Deus, Salmo de número 119, olha o versículo de número 103, o que diz: as tuas palavras são como mel na minha boca. Olha o que o salmista está dizendo, irmão. A palavra de Deus é como mel. Eu não sei se você já parou para pensar. Às vezes a pessoa chega na igreja, pai, com a cara de maracujá de gaveta, sério, mas de repente Deus começa a falar. Deus começa a falar. Aí daqui a pouco já tem um sorriso. Tem gente que entra na igreja como Mara, amargo. Mas o nome de Jesus, essa palavra vai adoçar a sua vida aqui hoje. Vai sair toda a amargura, porque a palavra de Deus é doce como mel. Quem recebe essa palavra doce? Sexto, a palavra de Deus é como luz. Salmo de número 119, o versículo de número 105. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você às vezes está andando em trevas, está tudo escuro, e quando você vê uma luz no fim do túnel, não é uma saída, é um trem que está vindo. A coisa está feia, a coisa está tão feia que se você vê uma luz no fim do túnel, é o trem que está vindo na sua direção. Mas quando você ouve a palavra traz luz, e o trem vai sair na frente, porque você vira uma locomotiva na mão do Todo-Poderoso. Então não tem avivamento se não tiver a palavra. Agora presta atenção. Você já entendeu o que é avivamento? Para quem é avivamento? Objetivo do avivamento, as marcas de um avivamento. Agora eu vou lá com vocês, fiquem de pé. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo.